Antes de começarmos a orar, quero te convidar a refletir comigo sobre algo muito importante. Crescer espiritualmente não é uma opção, é um chamado de Deus para cada um de nós. A vida cristã não foi feita para permanecer parada, presa na zona de conforto. Assim como uma semente rompe a terra para alcançar a luz, a nossa fé precisa romper barreiras para amadurecer e frutificar. Se ficamos imóveis, sem buscar crescimento, resistimos ao propósito de Deus em nossas vidas. Desde o início, quando nascemos de novo em Cristo, somos como bebês espirituais. Mas Deus não deseja que continuemos assim. Ele quer que avancemos rumo à maturidade. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro 2:3. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Assim como um bebê precisa do leite para viver e se fortalecer, nós precisamos da palavra de Deus para crescer na fé. Sem a palavra, nossa vida espiritual enfraquece e perde vigor. Jesus mesmo nos lembrou em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão alimenta o corpo, mas a palavra fortalece a alma. Hoje, quero te encorajar a alimentar o seu espírito com a palavra. Ela é o sustento que te dará forças para resistir às tentações, suportar as provações e caminhar fielmente com Cristo. Se você deseja crescer espiritualmente e se fortalecer na presença de Deus, escreva aqui nos comentários: Senhor, quero crescer em Ti. O apóstolo Pedro nos lembra novamente em 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Aqui, Deus nos mostra dois pilares fundamentais do crescimento espiritual: graça e conhecimento. Graça é o favor imerecido de Deus, a bondade derramada sobre nós mesmo quando não merecemos. Jesus foi a manifestação perfeita dessa graça. Ele perdoou os que zombaram dele, curou os que duvidaram e amou até aqueles que o traíram. Conhecimento não é apenas informação, mas revelação que transforma. É conhecer o caráter de Deus, entender suas promessas, confiar no poder da oração e discernir a realidade da batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Crescer na graça significa aprender a perdoar mesmo quando dói, amar os que nos rejeitam e demonstrar bondade sem esperar nada em troca. Isso transforma relacionamentos e nos faz refletir o amor sobrenatural de Cristo. Crescer no conhecimento significa estar preparado para viver em um mundo que tenta nos desviar da fé. Significa saber usar a palavra como espada, entender o agir do Espírito Santo e não ser enganado pelas mentiras do inimigo. Os dois caminham juntos. Graça sem conhecimento nos torna ingênuos, e conhecimento sem graça nos torna duros. Precisamos dos dois, enraizados em Cristo. Se você entende que precisa crescer na graça e no conhecimento, declare nos comentários: Quero mais de Ti, Jesus. O crescimento espiritual não acontece de forma imediata. Assim como uma árvore não cresce da noite para o dia, também a nossa fé precisa de tempo, cuidado e perseverança. Às vezes, não percebemos mudanças diárias, mas cada oração feita com sinceridade, cada perdão liberado, cada escolha de andar na luz em vez das trevas, tudo isso é crescimento. E muitas vezes esse processo dói. A Bíblia diz em João 15:2: Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. A poda é necessária para que haja mais vida e mais colheita. Deus, em seu amor, corta de nós aquilo que nos impede de florescer. Hábitos ruins, atitudes que não agradam a Ele e até relacionamentos que atrapalham nossa caminhada. Pode doer, pode trazer lágrimas, mas é prova de que Ele está cuidando de você. A poda não é rejeição, é preparação. O Pai Celestial está te moldando para dar frutos abundantes. Nunca esqueça, a maturidade espiritual não se mede pelo tempo de igreja ou pelo quanto sabemos recitar versículos,
mas pela transformação que Cristo opera em nosso caráter. Ela é vista quando nossas atitudes refletem Jesus, quando nossa paciência aumenta, quando nosso amor se expande, quando nossa confiança em Deus se torna inabalável, mesmo em meio às tempestades. Se você crê que mesmo nas dores Deus está te preparando para frutificar, escreva nos comentários: Senhor, eu confio no teu processo. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sinal do crescimento. Transformação interior. Não é apenas saber sobre Deus, é viver de maneira diferente por causa dele. Crescer é ter pensamentos moldados pela palavra, atitudes guiadas pelo Espírito Santo e um coração cada vez mais parecido com o de Cristo. A maturidade se revela quando já não reagimos como antes, quando escolhemos perdoar ao invés de guardar rancor, quando respondemos com paciência, mesmo em situações de irritação, quando decidimos confiar em Deus em vez de nos desesperarmos diante dos problemas. E isso não acontece em um único dia, mas no caminhar diário. A cada oração, a cada leitura da palavra, a cada ato de obediência, vamos sendo transformados pouco a pouco, de glória em glória. Lembre-se, o mundo quer te moldar para ser igual a todos, mas Deus te chama para ser luz no meio da escuridão. A transformação é a marca dos que pertencem a Cristo. Se você deseja viver essa transformação diária, escreva nos comentários: Transforma-me, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nunca se contente com uma fé superficial. Deus nos chama a ir mais fundo. Em 1 Pedro 2, 2, vimos que devemos desejar o leite espiritual. Mas à medida que crescemos, Ele também nos convida a nos alimentar de alimentos sólidos da palavra, para que possamos enfrentar desafios maiores com maturidade e firmeza. O Espírito Santo deseja nos conduzir a um relacionamento íntimo com Cristo. Ele quer que busquemos mais do que apenas bênçãos passageiras, mas que desejemos o próprio Deus acima de tudo. Crescer espiritualmente é ter sede do Senhor. É querer conhecê-lo de perto, ouvir sua voz e andar em seus caminhos. Esse crescimento não é apenas individual, ele impacta todos ao nosso redor. Uma pessoa cheia da palavra e da presença de Deus transmite paz em meio ao caos, esperança em tempos de desespero e fé diante das dificuldades. O crescimento em Cristo não apenas transforma você, mas também transforma a vida daqueles que caminham ao seu lado. Por isso, não se conforme em ser apenas um crente de aparência. Busque ser um discípulo verdadeiro, maduro, enraizado na palavra e guiado pelo Espírito Santo. Se você deseja ir além e ter raízes firmes em Cristo, declare nos comentários: Quero crescer em profundidade no Senhor. O crescimento espiritual também passa pela prova do fogo. Muitas vezes nos perguntamos: por que estou passando por isso? A resposta pode estar no processo de Deus. A Bíblia diz que a prova da nossa fé produz perseverança. Tiago 1, 3, 4. Assim como o ouro é purificado no fogo, nossa fé também é refinada nas adversidades. Cada lágrima derramada, cada espera, cada dificuldade enfrentada pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para nos fortalecer. Ele nunca desperdiça uma dor. Tudo o que Ele permite tem um propósito: nos moldar para sermos mais parecidos com Cristo. Entenda, a dor não é o fim, é o caminho para a transformação. A poda dói, o fogo queima, mas ambos preparam para uma colheita abundante. É no deserto que aprendemos a depender de Deus. É na tempestade que descobrimos que Ele é o nosso refúgio. Por isso, não desanime se estiver em um tempo de luta. O Pai Celestial está cuidando de você, e aquilo que hoje parece perda, amanhã será testemunho de vitória. Se você confia que até as lutas fazem parte do plano de Deus para a sua vida, escreva nos comentários: Eu confio nos teus planos, Senhor. A verdadeira maturidade espiritual não se mede por títulos, posições ou reconhecimento humano, mas pela semelhança com Cristo.
Ser maduro é quando começamos a agir como ele agiria. É quando perdoamos rápido, amamos sem esperar retorno e permanecemos firmes, mesmo quando tudo parece ruir. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que o crescimento é um processo contínuo, e quem garante a conclusão é o próprio Deus. Cada passo de obediência, cada oração sincera, cada momento em que você escolhe agradar a Deus em vez de seguir os desejos da carne, é um tijolo colocado nessa construção espiritual. Você está sendo formado para refletir a glória do Senhor em tudo o que faz. E lembre-se, maturidade não é perfeição, mas transformação constante. Deus não espera que você nunca erre, mas que cada erro seja uma oportunidade para aprender, se levantar e avançar com mais fé. Se você deseja que Deus complete a boa obra que começou em você, escreva nos comentários: Senhor, continua a tua obra em mim. Querido A. Precisamos lembrar que sem o Espírito Santo não há crescimento verdadeiro. Podemos até tentar viver a fé na nossa própria força, mas logo nos cansamos. É o Espírito que nos convence, nos fortalece e nos ensina a viver segundo a vontade de Deus. Jesus disse em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que ele é o nosso professor, o nosso guia e a nossa fonte de sabedoria. Quando dependemos do Espírito Santo, conseguimos vencer tentações, suportar provações e manter uma vida de oração constante. Ele é a chama que nos mantém acesos e o vento que nos move para o propósito de Deus. Por isso, peça todos os dias: Espírito Santo, guia meus passos, purifica meus pensamentos, molda meu coração. O crescimento acontece quando damos espaço para ele trabalhar em nós, retirando o que não presta e plantando frutos de justiça, amor e paz. Se você deseja ser guiado diariamente pelo Espírito Santo, escreva nos comentários: Espírito Santo, eu dependo de ti. À medida que caminhamos com Cristo, aprender a viver pela fé é essencial. A fé não é apenas acreditar em Deus quando tudo vai bem, mas confiar nele mesmo em meio às tempestades. A Bíblia nos lembra em Hebreus 12:1-2, que devemos correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Crescer espiritualmente significa não apenas falar sobre fé, mas vivê-la diariamente com integridade. É escolher obedecer à palavra, mesmo quando ninguém está olhando. É amar sem limites, perdoar sem reservas e servir com alegria. Cada decisão que você toma de seguir a Cristo contribui para a sua maturidade e influencia aqueles ao seu redor. Lembre-se, o caminho da fé requer disciplina, perseverança e coragem. É renunciar ao próprio ego, carregar a cruz diariamente e confiar que Deus, que começou a boa obra em você, a completará. Se você deseja viver a fé de forma consistente e madura, escreva nos comentários: Quero viver minha fé plenamente, Senhor. Senhor Jesus, neste momento, entrego a Ti minha vida por completo. Ajuda-me a crescer em amor, bondade, coragem e sabedoria. Ensina-me a andar com integridade, a perdoar rapidamente, a amar sem limites e a mostrar misericórdia mesmo a quem me fere. Que a Tua palavra renove minha mente e que o Teu Espírito purifique meus motivos. Que o Teu amor transborde em minha vida para que outros possam ver Cristo em mim. Lembra-me de que cada prova, cada espera, cada dificuldade faz parte do Teu plano de crescimento. Enche-me, Senhor, de sabedoria e entendimento, não para orgulho, mas para que eu caminhe com caráter piedoso, humildade, paciência e amor. Que eu persiga a intimidade contigo, busque a Tua verdade e obedeça a Tua direção diariamente. Pai, fortalece-me para correr a corrida da fé com perseverança. Ajuda-me a negar minha carne, carregar minha cruz e seguir-te fielmente. Sem Ti, nada posso, mas em Ti, sou forte. Que a obra que começaste em mim seja completada.
para que eu seja um discípulo maduro e frutífero, refletindo a tua glória. Se você deseja que essa oração transforme sua vida e te faça crescer em Cristo, escreva nos comentários: Amém, Senhor. Quero frutificar em ti.